Nada melhor do que conversar com você sobre propósito, sobre coerência, não é? Sobre vida, de uma maneira geral. E eu vou fazer uma breve apresentação aqui. A Lara tem uma longa, longa trajetória, 7 países, 3 continentes, 27 anos de atuação. Você foi a primeira mulher, né, em vários cargos, né, Lara? Assim, aqui, né, talvez se você puder conversar um pouquinho aqui com o nosso grupo, que a gente fala bastante de diversidade e inclusão também, inclusive na América Latina, né, numa presidência executiva de uma operação da Bayer, pelo menos do que eu pude, né, depreender, da Câmara Alemã de Comércio na Venezuela. Me parece que você também liderou operações na Índia, né, Lara, pelo que eu também pude depreender, e atualmente você se dedica a esse tema que é essencial para todos nós, que é, obviamente, a questão do significado, do propósito. Eu tive enfim, não vou chamar de aluno, um participante de um curso para conselheiros, que ele falou o seguinte: o propósito é a locomotiva, o restante é vagão. E foi uma definição assim que eu gostei, né? Achei muito, né, simples. Então, sinta-se à vontade, seja bem-vinda e muito obrigado novamente. Eu que agradeço muitíssimo. Eu estava comentando com o Alexandre como eu acho legal o que vocês estão fazendo, porque, na realidade, eu acho que o mundo está precisando muito de mais humanidade, o mundo está precisando muito de uma versão diferente de líderes, porque eu acho que todo o problema que está tendo de burnout, problema de mental health, e tudo isso é consequência de uma pressão, de um estresse que vem da gente mesmo. Então, a minha ideia, eu trouxe uma apresentaçãozinha de uns 30 minutos, porque eu acho que é mais fácil compartilhar com vocês a minha experiência da minha vida, e aí eu vou contando para vocês, aí no final a gente abre para pergunta e resposta, mas, muito importante, eu vou apresentando, se vocês tiverem qualquer pergunta enquanto eu estiver apresentando, me para e me pergunta, não tem problema. Pode abrir o microfone e perguntar, interromper, não faz mal, tá? Lara, só uma curiosidade, você atualmente vive nos Estados Unidos, né? Na Flórida, é isso? Você Eu está na moro na Flórida? Flórida, eu moro aqui em Windermere Winter Garden, que é norte de Orlando. Eu estou aqui com a minha família. Eu saí do mundo corporativo faz 2 anos e aí eu resolvi que eu queria ajudar líderes a ter coragem de trabalhar por uma bondade, por um bem maior e focar em pessoas, porque eu acho que é isso que muitos líderes querem fazer, mas têm medo. Então, eu comecei a trabalhar com coaching, consultoria. Eu fiz consultoria em alguns bancos aí no Brasil para colocar o propósito, para trabalhar com unidades virtuais que trabalham com gratidão, que trabalham com cultura, que os próprios colaboradores trabalham com a cultura da organização. Então, eu estou fazendo esse trabalho agora, que eu estou adorando. Legal. Mas depois eu conto mais para vocês e vocês também me perguntam. Muito bom. Eu vou compartilhar minha tela, vocês veem se vocês estão vendo, tá? Uhum. Conseguem enxergar? Sim. Perfeito. Bom, a minha apresentação vai basear muito nas tomas das decisões. Eu hoje, eu estou escrevendo um livro hoje que fala muito sobre viver uma vida coerente e uma vida coerente liderada pelo teu propósito. Então, é uma coisa muito importante na minha vida que eu aprendi é que cada escolha, cada decisão que a gente tem vai ter uma consequência. E a gente é super livre para tomar qualquer decisão que a gente tenha, mas a gente não é livre da responsabilidade das escolhas que a gente tem. E se a gente vive uma vida coerente, que é guiada por um propósito, a gente alcança uma plenitude, a gente cria um futuro que é tão mais fácil e a gente consegue ser nós mesmos em casa, sendo mãe, sendo esposa, como presidente de empresa, como presidente de Câmara de Comércio, como falando com o ministro e com a vizinha para pedir açúcar quando falta para fazer bolo. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito importante, foi uma coisa que eu aprendi na minha vida, essa coerência. Então, o livro que eu estou escrevendo é sobre isso. E eu quero compartilhar com vocês um pouco essa minha trajetória. Eu me defino hoje, se me perguntam, Lara, quem é você? Eu me defino pelo quem eu sou e não o que eu sou. Porque a gente tem mania de falar,
Oi, eu sou a Lara, presidente da Bayer. Oi, eu sou a Lara, presidente da Roche. Oi, eu sou a Lara, mãe. Eu sou a Lara... E quando eu saí de trabalhar, os 27 anos como executiva, falei, como que eu vou me definir? Eu falei, gente, eu sou quem eu sou. Na verdade, eu sou a Lara que eu acredito nos seres humanos. Eu acredito nos seres humanos quando eu casei, eu acredito no meu marido como um ser humano, eu acredito nos meus filhos, eu educo eles acreditando no ser humano. Eu sempre fui líder acreditando no ser humano. Então, eu me defino como uma pessoa que acredito no ser humano. Eu hoje sou quem eu sou, é isso. Acredito nos seres humanos e trabalho neles para ver quando eles estão guiados pelo seu propósito, tem uma alavanca enorme do potencial das pessoas. Então, eu acredito nos seres humanos e eu tento ajudar nessa busca desse potencial alavancado pelo propósito, e nos meus filhos e todo mundo. Eu acredito também que eu sou uma lifelong learner, porque isso para mim é uma coisa muito importante, é que você é aprendiz a vida inteira. Cada momento você está aprendendo com qualquer coisa que acontece na tua vida. E eu sou uma pessoa de fé. Eu acredito. E eu sempre falo que, independente do que seja, a gente vai fazer uma transformação numa organização, vai primeiro ter que começar com uma transformação dentro de cada um, porque a gente não consegue fazer as coisas de fora para dentro. Tem que ser de dentro para fora. Eu sou brasileira, mas minha mãe é japonesa, ela faleceu, meu pai é brasileiro, João Batista Gomes Bezerra, não podia ser mais brasileiro, né? E os dois médicos, e o meu avô japonês, eu trago uma frase para vocês de dizer que eu tive muita influência oriental. E o meu avô, quando minha avó morreu, ele vinha dormir em casa, e eu lembro que quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu tinha uma coisa que eu falei, uma obsessão com ser feliz. Eu falava, eu tenho que ser feliz, o meu objetivo é ser feliz. Eu sempre falava isso. E nessa coisa eu ficava muito... queria fazer as coisas para ser feliz e ficar triste, porque não era tudo que me deixava feliz. E eu lembro que eu tinha muito essas coisas, e um dia, quando meu avô foi dormir em casa, e a gente adorava quando ele ia dormir em casa, porque a gente tinha que pegar a bicama e dormir com ele e ficar conversando. E aí, um dia, o meu avô, eu falei para ele, vô, o que é ser feliz? Você é tão feliz, a vovó morreu e tudo, mas você está sempre feliz, sempre. O que é isso, né? Ele falou assim, olha, Lara, eu vou te explicar uma coisa. A felicidade vem com a sabedoria. E, normalmente, a gente fica sábio quando a gente fica mais velho, porque a gente aprende um monte de coisa, a gente vê o que é importante e o que não é. O que eu te digo é uma coisa. Quanto mais jovem você aprender o que é ser sábio, se você aprender o que é ser sábio, mais jovem você vai ter uma vida mais longa de felicidade, né? Então, isso foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça. E a minha mãe sempre falava, Lara, não busca o que você ama, ama tudo o que você tem. Se você ficar em busca de, eu tenho que amar, eu quero achar o trabalho que eu amo, você tá com uma busca que você nunca... Agora, você amar tudo que você tem, você vai sempre amar tudo. Então, aprende a amar tudo. Aprende a amar estudar, aprende a amar arrumar a cama de manhã, aprende a amar. Né? Então, essas duas coisas do meu avô e da minha mãe ficaram muito em mim. Agora, lógico, isso é fácil falando quando você é uma adolescente, você tá... Aí quando você começa a trabalhar, que você começa... Eu era mulher, brasileira, eu fui a primeira expatriada brasileira, e eu trabalhei na Bayer de 96 até 2011, eu acho. E nisso já foram 6 países. Então, eu passei por 7 países, e nisso eu trabalhei em 2 multinacionais, na verdade foram 4 multinacionais. Eu comecei na Johnson, no Brasil, depois eu passei para a Pfizer, depois eu passei para a Bayer, mas a Bayer e a Roche que foram os que eu fiz expatriação. Mas nesses anos todos, e principalmente nesse primeiro período que eu fui para a Bayer, expatriada para Portugal, depois eu fui para a Alemanha, e da Alemanha eu fiquei 2 anos em Portugal, 1 ano e meio em Portugal, 2 anos na Alemanha, e quando eu estava na Alemanha, no programa de 5 anos, e eu deveria ficar 5 anos para me preparar para ser gerente geral e essas coisas, e 1 ano e meio, meu chefe me chamou e me perguntou se eu podia ir para a Hungria, como gerente geral da Hungria. Eu tinha 31 anos para 32 anos. Falei, gerente geral na Hungria, eu nem sei onde fica a Hungria, eu não acho que eu estou preparada para ser gerente geral, porque eu tive pouca gente a cargo e tudo.
E ele virou e falou assim, não, Lara, você está preparada e você tem que ir. A gente vai te apoiar, mas você tem uma essência, que você tem uma influência nas pessoas, porque você acredita nas pessoas e você trabalha muito com ética, com moral. Então, a gente quer que você vá para lá. Bom, fazendo curta essa história gigante, eu acabei indo para a Hungria. E na Hungria, eu tive muita dúvida, muita dúvida. Foram 5 anos de ser líder da Hungria, e aí eles me passaram a Eslováquia também para trazer a Eslováquia. A Bayer tinha saído da Eslováquia, eu montei o negócio da Bayer na Eslováquia de novo. A gente teve um merger com a Sher, então passou um monte de coisa nesses 5 anos, e eu tive uma transformação gigantesca nesses 5 anos como gerente geral da Hungria. Eu fui vice-presidente da Associação Farmacêutica, eu trabalhei muito com as embaixadas lá, porque para trabalhar, para trazer ética para a indústria farmacêutica. A gente montou uns programas muito legais com a indústria genérica. Mas aí foi também nessa época da Hungria que aconteceu muita coisa diferente na minha vida. E eu, como líder, eu mudei muito, porque eu cheguei lá, eu tinha muito coach, muita gente, lia Harvard Business Review, e eu tinha uma ideia muito diferente do que eu queria da minha vida. E chegou uma hora que eu tinha muita dúvida, será que é isso que eu quero na minha vida ou não? Né? E nessa hora foi quando eu realmente perguntei, o que é que dá significado para a nossa vida? E quando eu cheguei no México, eu saí da Hungria e fui para o México, para ser VP da América Latina comercial, eu comecei a perguntar muito o que tem significado, qual é o significado da vida? Porque, eu estava subindo muito na minha carreira e tudo, mas a minha vida pessoal não necessariamente estava acompanhando completamente, porque eu queria muito ajudar o mundo. Eu comecei a fazer yoga, eu achava o princípio da yoga muito bom, a espiritualidade, como que faz para trabalhar isso? E na Hungria, eu resolvi, por um episódio que aconteceu na Hungria, que eu queria trazer espiritualidade para as corporações. Porque eu quase saí da Bayer para ir dar aula de yoga. Eu queria fazer isso por um dia que eu fui num retiro de yoga e lá começaram a falar mal da indústria farmacêutica. E eu falei, caramba, como assim? Eu sou presidente de uma indústria farmacêutica aqui, eu estou fazendo yoga e eu acho que eu estou encaixada de tudo. E eu fui embora naquele dia do retiro. E aí, conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, eu acho que eu vou realmente... Não faz sentido eu estar numa corporação, tá pensando tanto em número, em lucro e tanta coisa, e eu estou querendo trabalhar com a espiritualidade, não faz sentido. Então, eu acho que eu vou sair, vou para a Índia, vou estudar e vou dar classe de yoga, vou fazer aula de yoga e vou explicar para as pessoas o que é espiritualidade. E a minha mãe, que é super esperta, falou, Lara, eu acho que você tem razão, acho que você tem que ir para lá, que é mais fácil, porque as pessoas que vão te procurar para ter aula de yoga e aprender, elas estão abertas. Agora, trazer espiritualidade para uma corporação é muito mais difícil. É onde precisa, mas é muito mais difícil. Então, eu te apoio. E eu sou escorpiana, né? Minha mãe falou isso, eu falei, caramba, lógico que não, mãe, não é porque é mais fácil. Falou, bom, então por quê? E aí veio essa história de o que dá significado? E aí eu comecei a prestar atenção, porque lá na Hungria mesmo, eu comecei a trabalhar com isso, de trazer espiritualidade. Eu dava aula de meditação, como que você pode estar melhor, como que você acorda bem de manhã para vir trabalhar. E aí eu percebi, lá na Hungria, e depois indo para o México, eu percebi que eu conseguia fazer com que a minha organização, meus times trabalhassem bem, quando eles sentiam que realmente eles estavam fazendo uma diferença. Então, quando as pessoas estavam trabalhando e elas sentiam o significado do trabalho deles, e isso fazia com que a vida deles tivesse significado, eles estivessem fazendo uma diferença, aí sim a produtividade aumentava, o pessoal se dedicava. Eu tinha os resultados maravilhosos. E como eu passava de país para país, eu tinha que ficar 4 anos em cada país, o que eu tinha que fazer para adaptar a cultura? O que eu tinha que fazer para conseguir trabalhar com pessoas completamente diferentes, mercados completamente diferentes e pessoas que já sabiam e conheciam muito mais que eu, né? Nesse caminho, o que eu descobri, o que eu fiz, o que eu cheguei à conclusão é que eu perguntei como que eu faço diferença com a minha liderança. Porque eu passar de cada país, todo mundo sabe mais que eu. Mas como líder, eu indo como presidente em cada país e eu liderando até as câmaras de comércio, porque daí eu fui presidente da Câmara de Comércio na Venezuela,
Câmara de Comércio Alemanha, Venezuela, eu fui presidente, aí Alemanha, a Suíça, a Venezuela. Então, eu fui sendo parte de várias coisas e eu entendia que eu tinha que ser uma líder diferente. E, com isso, eu comecei a mudar muito, e eu vejo um marco na minha vida de liderança, de 96 até 2011, eu era muito focada nos negócios. Eu achava, eu separava os negócios e as pessoas. Então, para mim, todo mundo falava, para você ser uma boa líder, você tem que ter controle, e controle através dos números, você tem que motivar seus colegas, você precisa motivar, você precisa ser uma pessoa que pensa nos benefícios de RH, pensa em como dar uma atividade boa para os filhos das pessoas. Então, assim, você é responsável como líder, como presidente, a trazer o ambiente que você quer. Então, o poder do conhecimento é muito importante, você está lá porque você conhece, você que sabe, você que é líder, e você tem que ajudar as pessoas a evitar os erros. Então, você tem que ter objetivos SMART. E aí, nisso, eu não me sentia à vontade, porque eu não tinha o poder do conhecimento. Nenhum país que eu ia, eu sabia mais que as pessoas. Eu nem falava a língua deles. Uhum. Como que eu ia fazer isso, né? Então, assim, me era um choque muito grande de como que eu vou ser líder. Eu aprendi com o tempo, e aí não foi com o livro de Harvard, foi estudando yoga, aprendendo filosofias de vida, lendo o Tao, aprendendo filosofias ancestrais, lendo sobre estoicismo. Eu aprendi que a vida realmente, ser líder, é você saber viver. Ser líder é como você gostaria que tua vida fosse, como que você traz essa vida para as pessoas que você lidera. O que realmente é essencial para uma liderança que faça diferença. E aí eu entendi que eu não precisava ter controle do meu time. Eu tinha que confiar neles. Se eu tivesse uma confiança neles infinita, eu estava tranquila. E como que eu tenho uma confiança infinita neles? Eu sabendo que eu não preciso cuidar dos números, eu olho os seres humanos. Se vocês estão bem, vocês estão passando bem, vocês estão se sentindo bem, vocês acordam todo dia com vontade de vir trabalhar, vocês trabalham juntos, vocês adoram a equipe, vocês, um ajuda o outro, se um vai ficar doente, um filho vai jogar futebol, um ajuda o outro. Se é assim, vai estar perfeito. Eu não preciso motivar ninguém. Eu tenho que acreditar nos seres humanos e se eles têm uma razão para trabalhar em um propósito, eu não preciso fazer mais nada. Eu preciso inspirar e compartilhar como é viver bem, compartilhar como a gente faz diferença na sociedade. E aí não é evitar erros, é o contrário. Vamos errar junto e aprender com os erros? Eu aprendi, nesse meio tempo, que eu aprendi a liderar com foco nas pessoas e no propósito, encontrando valor para a sociedade. Então, qualquer lugar que eu estava na Venezuela, eu estava na Índia, eu estava no México, onde seja que eu estivesse, eu pensava como a gente faz para fazer uma diferença na sociedade. E, para mim, era uma liderança guiada. Eu tinha uma liderança que era guiada pelo propósito e pelas pessoas. Fala, Luiz. Então, Você está no... Então, na verdade, eu trabalho como consultora desde 2003, tá? E eu faço um trabalho muito grande de transformação nas organizações para trabalharem melhor. E eu acabei percebendo, em todos esses anos trabalhando, que muito mais do que eu implementar uma nova ferramenta de trabalho, se eu não motivar a forma das pessoas repensarem o seu trabalho, não dá certo, tá? Porém, que é muito parecido com o que você está falando. Só que, na verdade, eu encontrei ao longo de mais de 50 clientes dois tipos de pessoas. Pessoas que vão junto comigo nesse caminho de autoconhecimento e automelhoria do seu próprio trabalho, e algumas pessoas que estão tão presas nas suas ideias e que elas não conseguem avançar. Então, o que eu queria só pegar a sua opinião, porque, na verdade, isso é muito válido, é muito importante, é um fato real. Se você não motiva as pessoas a mudarem o jeito delas pensarem no trabalho, só uma ferramenta não vai mudar. Mas depende da outra pessoa também querer. Então, assim, você como líder, mesmo você olhando todo esse trabalho, você pode se deparar com algumas pessoas que não
não estão alinhadas com você no propósito de mudança. Como é que E aí, você rompeu eu esse... entendo completamente. Sabe o que é engraçado, Luiz? Porque eu acho que eu falava muito isso, né? A palavra mudança dá medo em um monte de gente. Fala, por que eu vou mudar? Se eu gosto do que eu estou fazendo e se do jeito que eu estou fazendo tá bom. É porque, aquela história, por que mudar um time que está ganhando, vamos dizer, né? Eu, por exemplo, na Venezuela, quando eu entrei na Venezuela e eu falei, eu quero trazer uma maneira de trabalhar mais feliz, a gente ficar mais tranquilo, a gente ficar bem. E eu trouxe uma unidade de negócio que chamava unidade de negócio desculpa, positivo, Rocha positivo. E aí os próprios funcionários trabalhavam para fazer as atividades, eles que coordenavam o recursos humanos, ninguém participava. Então, eles faziam toda a atividade. E aí eu lembro que eu tinha uns cafés da manhã, né, com o pessoal. E eu lembro que quando eu estava 6 meses lá, tinha uma pessoa que, assim, ele era super mal-humorado, Luiz, mas ele era mal-humorado porque ele era mal-humorado. Né? Ele não era mal-humorado. Ele era uma pessoa, por ser super... como se fala? Introspectivo. Introvertida. Por ele ser super introvertido, ele não gostava de falar muito. Então, o que acontece? Com essa história minha de trazer felicidade e gratidão, não sei, ele virou para mim num café da manhã e falou assim, Lara, o que acontece se alguém daqui não tem vontade de ficar sendo feliz e ficar falando que agradece e ficar... Não sei, se uma pessoa não gosta de tudo isso. Eu falei assim, aí eu lembro que eu olhei para ele chamava Luiz também. Eu lembro para ele e falei assim, Luiz, mas me diz uma coisa, o que você quer dizer com isso? O que a pessoa gosta? A pessoa gosta de ficar mais quieta, a pessoa gosta de ficar mais na dela, a pessoa não gosta de ficar soltando por todo mundo o que gosta, o que não gosta. Eu falei, ou seja, a pessoa gosta, se a pessoa ficar quietinha no canto dela, participar das atividades, mas estiver no canto dela e tá lá bem, ela vai estar feliz? Isso, ela vai estar bem, ela vai estar feliz assim. Eu falei, entendeu? Ela vai estar feliz. Não importa como, que cada um encontre sua felicidade. Então, o meu objetivo aqui é que cada um se sinta confortável. E aí, eu vou te mostrar. O próximo slide fala exatamente isso. É esse o ponto. O novo paradigma da liderança e o problema de transformações hoje que eu acho, Luiz, é que todo mundo quer transformar as pessoas, quer transformar tudo. Eu acho que o que a gente tem que transformar não são as pessoas. Vamos dizer, as pessoas têm que mudar, elas têm que sentir o trabalho diferente, mas eu vi uma conversa de vocês hoje de manhã, foi com o professor Sloan, que ele falou sobre a cultura, a evolução da cultura. E ele comentou uma hora para vocês que ele respondeu falando que a evolução da cultura muitas vezes tem que ser top-down, porque tem que ter o exemplo do chefe e o chefe tem que querer fazer mudar o ambiente. Então, o que eu acho é que, por exemplo, essa pessoa, a gente não quer que todas as pessoas sejam iguais. O que a gente quer como líder, para que uma cultura seja frutífera, é dar um ambiente onde que cada um possa ser ele ou ela mesma. Entendeu? Então, a pergunta é, o que você se sente mais confortável? E você não precisa estar alinhado comigo. Estar alinhado comigo é em querer trabalhar por uma razão maior. É querer trabalhar, querer acordar de manhã feliz. Quem não quer acordar de manhã feliz porque vai para o trabalho? Quando eu começo a falar assim, o Luiz começa a trabalhar, começa a haver uma modificação no foco das conversas do café. Eu sempre dizia, se o foco das conversas do café, na hora que o pessoal está se encontrando, é reclamar de chefe, é reclamar de cliente, essa é uma cultura que você não quer. Agora, se a conversa no café é sobre, poxa, você viu o que você fez no teu cliente? Ah, você viu que legal? Ah, amanhã eu tenho que fazer não sei o que com meu filho. Você quer ajuda? É a conversa que tem que mudar. A transformação no meio ambiente das nossas organizações tem que mudar. E eu vi... Posso Fala. Posso interromper um minutinho? Sabe uma coisa que você começou a conversa falando que é parte de uma escolha. Você escolhe ter uma vida mais tranquila, mais feliz, tá?
fazer uma escolha de ser feliz dá tanto trabalho, ou até mais, do que ficar reclamando, tá? Então, assim, as pessoas, eu já me deparei em muitas organizações que as pessoas estão tão acostumadas, tão acomodadas nessa situação de reclamar ou de ficar no drama, sem partir para a solução do problema, que eu te falo assim, eu acho muito importante que os líderes tenham essa visão, mas parte também de uma escolha da outra pessoa. Porque se a pessoa quiser escolher ficar paralisado naquele lugar, você não tem muito o que fazer. Assim, como romper uma estagnação de uma pessoa que não quer sair, que não quer progredir. Aí que tá, Luísa. Aí que tá. Tem uma diferença entre você ser líder e você ser responsável pela felicidade de cada um, ou você ser líder e você ter uma accountability de fazer o seu melhor para dar um ambiente para que as pessoas vão nessa direção. Uma pessoa que já começa se uma pessoa tem uma depressão profunda, é algo patológico que tem que ser ajudado de forma diferente, e são escolhas da pessoa. Mas a minha experiência, e eu trabalhei em 7 países, eu trabalhei na Hungria, que é um país triste. É um país triste no sentido de que eles são assim muito nostálgicos, e eles, né? E mesmo lá, Luiz, eu vi isso. A cultura que você cria, por exemplo, são detalhes de linguagem. Por exemplo, eu não deixava meus recursos humanos perguntar para a organização na Hungria ou em nenhum lugar, quando estava fazendo pesquisa de clima, perguntar o que é que a empresa pode fazer mais para você se sentir mais à vontade. Não! A pergunta é, o que é que você está fazendo para que o clima da tua empresa seja melhor? O que é que a gente pode fazer junto, ou o que alguém faz que ajuda que o clima seja melhor? A responsabilidade tem que ser universal. Entende? Eu não sou responsável pela felicidade de uma pessoa. Porque também, o que é felicidade? E para mim, aí eu mudo muito também, eu troquei a palavra felicidade por gratidão. Nesse caminho, eu trabalhei, eu falei assim, ó, vocês não precisam estar felizes o tempo todo, mas eu gostaria que vocês tivessem gratidão. Que vocês tivessem o que agradecer. Né? Porque é uma coisa que eu trabalhei muito com as pessoas, sempre que eu trabalhava, por exemplo, na Índia, quando eu cheguei, eu fiz a minha apresentação no meu town hall, quando eu cheguei lá em 2017, eu fui fazer o meu town hall e eu fui me apresentar. A primeira coisa que eu apresentei na Índia foi que o meu objetivo como presidente de vocês nos próximos 4 anos, o primeiro objetivo é que a maioria de vocês acordem de manhã contentes de que vocês estão vindo trabalhar aqui, porque a gente está fazendo uma diferença para os pacientes na Índia e que a gente sabe que o que a gente está fazendo vai fazer diferença para o país. É isso que eu quero fazer. A gente vai vender mais, a gente vai ter mais pacientes, isso eu vou estar super feliz. Mas o meu objetivo é ajudar, o meu objetivo é que cada um de vocês se sintam melhor. Se eu sair daqui e eu tenho 3 pessoas que já estão muito mais felizes e reconhecem que o trabalho é uma ferramenta para você trazer uma plenitude para a tua vida, eu vou estar feliz. Então, assim, todo mundo já sabia que meu objetivo, além de tudo, era que a gente trabalhasse bem, criar um meio ambiente que se fosse bom. Por quê? Eu aprendi uma coisa, Luiz. A cultura de reclamação está lá porque você dá voz para a reclamação. E, por exemplo, quando eu cheguei na Rocha da Venezuela, tinha um engagement super baixo. E o que acontece? Todas as perguntas eram sobre os problemas. E isso é um problema de psicologia ocidental. Eu, como fui criada muito na cultura oriental, minha mãe falava, tá, você está triste? Tá bom, você está triste. Tá bom, Lara, você está triste. Mas o que você quer para estar feliz? O que você quer? Ah, você quer isso? Então vamos embora, vamos buscar. Entende? E muitas vezes o nosso RH, quando está com problema de alguma coisa, olha todas as coisas que estão ruins e tenta melhorar as coisas que estão ruins e estão perguntando sobre as coisas que estão ruins. Eu procuro sempre virar, tá bom, o que a gente pode construir para estar bem? Onde a gente quer chegar? Qual é a nossa visão de um ambiente bom?
A nossa visão de um ambiente bom é um lugar onde todas as pessoas conversem e falem sobre seus sentimentos. Foi o pessoal da Venezuela falou isso. Sabe o que eu fiz? Criei círculos de diálogo sobre medo, sobre não sei o quê. Conversa, vamos conversar. Se é isso, o ambiente vai ser bom se vocês conseguem falar, vamos conversar. Entendeu? Então, é criar ambientes, o que eu procurei sempre fazer, é criar ambientes onde a conversa vai para o que a gente quer, para onde a gente quer ir junto. O que a gente deve fazer para melhorar e tirar a conversa de reclamação. O que acontece quando todo mundo está falando sobre para onde ir, o que é melhor? Chega um momento, Luiz, que as pessoas que estão falando, reclamando, elas não conseguem mais reclamar, elas não têm mais voz. Como numa organização onde todo mundo reclama, uma pessoa que fala que gosta de trabalhar fica quieta porque se sente intimidada de falar que gosta de trabalhar se todo mundo está reclamando. Então, criar um ambiente onde as pessoas possam falar. Então, toda sexta-feira eu escrevi um blog falando o que eu achei legal, como eu achava que estava, as pessoas que estavam trazendo um ambiente super bom, que eu agradecia. Então, por isso que eu digo, o paradigma da liderança hoje é, quando uma flor não floresce, a gente corrige o ambiente que ela cresce, não a flor. Entendeu? E aí o pessoal falava, mas essa pessoa não muda. Eu falei, mas é bom ter essa pessoa, então. Por quê? Porque os nossos clientes, o mundo que a gente vive, não vai ser um mundo Alice no País das Maravilhas. E essa pessoa, que é a pessoa que não está bem, vai ser a pessoa que vai ajudar a gente a questionar se o que a gente está fazendo está correto ou não. Aí vem aquela outra diversidade. E quanto mais a gente vai trabalhando para isso, a gente vai entendendo se a maneira que a gente está trabalhando é confortável para a diversidade que a gente tem na empresa. Lara, né? Será que talvez assim, só sensacional, estou super entusiasmado, só para ver se eu estou também compreendendo aqui corretamente. Acho que esse seu paradigma é um paradigma onde todos devem ser protagonistas da empresa, né? Uma empresa de todos, e não uma empresa paternalista, onde já vem tudo de cima para baixo e você fica ali. Então, eu diria que é uma mudança de pensar em construir uma comunidade vibrante em vez da máquina perfeita. Eu acho que a gente ainda está com aquele paradigma de construir máquinas perfeitas nas empresas, muitas vezes só no controle, na padronização, a pessoa como engrenagem, né? E com uma visão muito atrasada, inclusive, da questão de recursos humanos. A própria expressão, eu até falei recentemente, Lara, ao invés de recursos humanos, por que não realização humana como RH? Porque é muito pobre falar de recursos humanos nessa era que a gente vive aqui, né? Uma visão que empobrece muito, mas que é muito presente ainda, né? E só falar em coisas pontuais, operacionais. Eu não sei, então, assim, do que você está falando, é mudar esse paradigma da padronização e do controle para um paradigma muito mais da singularidade de cada um, de deixar as pessoas florescerem, né, com essa coisa. Mas tudo isso dá trabalho, né, Lara? Porque é muito mais simples do que ficar só nos números e nos indicadores. Mas o problema é que hoje, e assim, eu vou falar uma coisa que vocês podem tirar pedra, né? Porque de várias pessoas que eu escutei vocês falando também, eles dizem de um dark moment, depois do Covid, né? Eu acredito que a gente está num despertar de consciência muito grande. Ninguém hoje mais quer ir para o trabalho e trabalhar só para o dinheiro. As gerações novas são assim, mas a gente mesmo, a gente tendo uma idade entre 40 e 50 anos, a gente está igual assim. E eu vou dizer uma coisa, eu vi outra conversa de vocês, eu anotei um monte de coisa, do professor Zanini, né? E ele falou que ele comentou sobre a Adidas, que a Adidas resolveu não contratar nenhum consultor e pediu para a própria organização fazer a transformação. E foi isso que eu fiz na Índia. Na Índia, eu falei para eles, a gente vai fazer uma transformação no jeito que a gente trabalha, a gente vai focar em melhorar a saúde da Índia, a gente fez uma visão, a gente criou, eu já vou te dar a palavra, Fernando, tá? A gente criou essa visão na Índia e a gente fez grupos de trabalhos para trazer transformações no que a gente ia trabalhar. E depois a gente transformou o como.
Então, a gente pôs a visão que a gente queria trabalhar na saúde, ajudar a saúde. 40% do nosso dinheiro era colocado para ajudar a saúde, em projetos para ajudar a saúde, que quando melhorar a saúde vai ter possibilidade, então, de comprar nossos produtos. E os outros era trabalhando em como achar maneira de que nosso produto pudesse ajudar os pacientes. Mas aí, o lindo, e Luiz, isso que é bonito, não era que todo mundo estava feliz, mas todo mundo queria participar. Eles mudaram o nome de Business Plan para Life Saving Plan. Eles falaram, Lara, se a gente continua chamando de Business Plan, não dá certo. Tem que ser Life Saving Plan. Então, cada estado tinha o seu grupo. E eles coordenavam e pediam que era o coordenador. Eles resolviam lá e faziam estratégia. E eles faziam um plano. Quantas vidas a gente vai salvar nos próximos 3 anos? Pensando em quantas vidas eu vou salvar, eu vejo o que eu tenho que fazer para salvar essas vidas de câncer e como nossos produtos vão ser uma cadeia, um fiozinho para ajudar a salvar essas vidas. Quando eles fizeram isso, o número de venda que eles colocaram, eu tive que falar para eles, falar com o meu chefe, a gente não vai colocar número de venda, porque era muito alto. Porque quando eles colocaram venda de produto, eles não conseguiam assumir essa responsabilidade porque o governo não ia ter esse dinheiro. Mas quando eles botaram o número de vida para salvar, os planos que eles fizeram, eles chegaram a influenciar a construção de um centro oncológico no meio do nada, na Índia. Em 1 ano foi construído, e aí a gente começou a vender produto no lugar que a gente era impossível vender, mas é porque eles trabalharam com isso, porque eles mudaram de business plan para life saving plan. Se eles têm que salvar a vida nesse estado, tem que ter um centro oncológico. Então, eles se viraram para fazer um centro oncológico. A coisa foi tão maluca que foi desse jeito. Entendeu? E é isso, Alexandre. É sair do eu tenho que fazer, eu tenho que trazer uma estratégia para vocês, do deixa eu colocar a linguagem correta e vamos junto. Fala, Fernando. Vixe, tá muito legal. Obrigado, Lara, aí por estar compartilhando conosco nessa tarde uma experiência tão incrível e por mais Laras no mundo para ajudar esse despertar de consciência das organizações, dos indivíduos, especialmente aqueles que causam mais impacto. E minha pergunta é em relação a isso. Na vida como ela é, a gente observa muita dificuldade das organizações, das grandes organizações, das incumbentes, em criar as condições para que os indivíduos possam exercer sua singularidade, serem protagonistas, expressarem sua melhor versão. No discurso isso acontece muito, mas na prática existe essa dificuldade da conexão com o propósito, até porque nem está claro para elas que cultura desejada é essa, né? O que vai ser, o que transformação precisa ser feita. Na sua visão, o que é que os conselhos e a alta liderança, até mesmo os controladores, não importa que características de controladores a gente esteja estão falhando para que essa agenda possa acontecer de forma mais estratégica, mais verdadeira. Porque, só para fechar, fazer muito rápido, eu vejo, até por minha conexão no ecossistema de startups, as empresas pequenas, as nativas digitais, fazendo isso de uma forma muito mais fácil, se conectando muito mais fácil com essa geração, com o propósito, enfim. Qual é a sua leitura sobre isso tudo? O que é que você pode compartilhar com a gente? Aham. E, Fernando, você falou uma coisa muito interessante. E aí eu pergunto para você, quando uma startup começa a ter rondas de investimento e começa a crescer, e precisa manter a cultura, e eles querem manter a cultura, o que eles terminam fazendo? Montando um processo para manter a cultura. Ou tenta botar manual, né? E faz a mesma coisa, que eu acho que é o erro que as pessoas estão fazendo. As pessoas vêm e tentam fazer ferramenta. Por exemplo, as pessoas... Uma pessoa me contratou e falou assim, eu queria que você me ajudasse a montar uma cultura diferente na empresa, e eu queria que a cultura fosse assim, assim, assim. Eu falei, é a mesma coisa que você pedir para eu ir para a tua família e pedir para mudar a maneira que a tua família tenha dinâmica. A pergunta que tem que ser é como a gente vai dar liberdade para que a cultura correta que existe na tua organização, de acordo com a característica dos seres humanos que fazem parte dela, vão florescer e criar sua própria cultura. Respondendo a sua pergunta, Fernando, eu falo que é super simples.
E eu acho que é super simples. E eu falo para as pessoas que eu acho ridículo de simples você mudar a cultura de uma organização, ajuda a fazer, dando isso para elas, né? Eu fiz isso na Venezuela, eu fiz isso na Índia, e tem dois lugares que eu fiz, coloquei isso, e que funcionou. É deixar a cultura florescer. Então, por exemplo... E a tal da estratégia? E a tal da estratégia? Porque dar expressão para as pessoas, deixar a cultura florescer com propósito é lindo, mas e a tal da estratégia? Fernando, posso complementar esse seu ponto, Lara, se permitir? Eu acho muito bom, muito instigante esse ponto que o Fernando levantou, muito interessante. E eu diria que uma parte, talvez, né, eu não sei, mas a Lara que vivenciou isso na pele, talvez uma parte do problema esteja aqui, ó, a tirania das métricas, que é tudo tem que ter um indicador e você só faz aquilo que é tangível de curto prazo em detrimento do que é intangível de mais longo prazo. Não sei como é que você vê isso, Lara, porque essa ideia de planejar e controlar o futuro e que não vai ter nem tempo nem energia para nada fora daquilo, do script ali, né, que já está definido, eu não sei. Deixa eu dividir em dois. Primeiro, a cultura vem primeiro. E se você fizer uma cultura adequada, a estratégia vai vir. Não tem como, Fernando. Você pensar primeiro na estratégia, depois na cultura, esquece, a tua estratégia não vai funcionar. Concordo, é o tal do café da manhã, concordo. O Drucker, é isso mesmo. É isso. Né? A cultura come a estratégia de café da manhã, assim que fala, né? Não sei como que culture eats a strategy for breakfast. E eu digo uma coisa, eu sem querer, eu entendi, eu comecei a entender isso pela minha ingenuidade de ser uma líder que chega nos lugares e eu não tenho as respostas para tudo e nem sei qual é a estratégia ideal. Então, eu sempre tive que pedir para as pessoas como que é a melhor maneira da gente trabalhar junto para que vocês tenham uma abertura de me dizer como que a gente... Toda vez que eu chegava num país, eu perguntava 6 coisas. Me dá as 3 coisas que vocês fazem hoje, que estão dando o resultado que vocês querem que eu siga e fortaleça o que vocês estão fazendo. E me dá 3 coisas que vocês acham que se modificaria completamente aqui na empresa, ajudaria com que o resultado da empresa fosse melhor, porque vocês poderiam trabalhar melhor. Eu sempre fazia essa pergunta quando eu chegava, em todos os países que eu chegava. Eu aprendi isso na Hungria. Fiz no México, fiz na Venezuela com a Bayer, na Venezuela com a Roche, fiz na Índia. E sempre eles me davam. Aí o que acontece? Nos meus primeiros 6 meses de trabalho, eu focava em mostrar claramente que eu apoiava as coisas que estavam dando certo e as coisas que eles queriam que desenvolvesse, eu me focava e eles viam que eu estava mudando isso. Então, eles sentiam meu apoio. Aí o que acontece? Começava uma cultura onde eles se sentiam que deviam participar, que podiam participar, mas que eles tinham que ser ativos. Tinham que ser ativos, não podiam ser passivos. Se alguém virasse e falasse assim, Lara, mas você não fez. Eu falei, eu não sei fazer, não sei nem falar sua língua. Vamos lá, né? Então, assim, eu acho que essa frase da Ângela Maio, uma coisa, da Maya Angelou, é uma coisa que eu aprendi muito no fundo do meu coração. Não importa o que você fale, o que você faça. Mas o que você faz as pessoas sentirem, elas nunca vão esquecer. Entendeu? As pessoas vão esquecer o que você falou, elas não vão lembrar do que você falou, elas não vão lembrar do que você fez, mas elas vão lembrar do que você fez sentir. Então, para mim, eu falava para os meus líderes também, o que vocês querem fazer que o seu pessoal sinta. Você quer que eles sintam o quê? Gratidão? Então, faça com que eles sintam gratidão. Traga gratidão. Agradeça você. Então, são coisas que eu trabalhei muito para fazer isso. E eu acho que todas as vezes que eu trabalhei muito nas pessoas primeiro, eu ficava fazendo, tinha processos de estratégia. E os meus processos de estratégia eram que eu tinha 3 reuniões todo ano com diferentes níveis da empresa para saber o que a gente estava fazendo, o que estava dando certo, o que não estava dando certo e o que a gente queria planejar para os próximos 6 meses.
Então, eu ia fazendo isso com o pessoal de uma forma que a gente ia entendendo, de a maneira que a gente está melhorando, o jeito que a gente está trabalhando junto, como que é que a gente tem que adaptar os processos. E eles davam sugestão de processo, mudavam os processos de RH, processo de contabilidade, processo de controladoria, mudava um monte de coisa para isso. Então, o conselho que eu dou para os conselhos e tudo, vocês têm uma maneira de conseguir criar algo na sua organização onde você veja e teste o self-organizing ability da tua organização. Você tem uma maneira de testar como a sua organização se vira se organizando. E por isso que sempre que eu chegava, eu fiz também isso em 3 lugares diferentes. Eu chegava e eu criava essa unidade virtual, que eu pedia voluntários. Quem são os voluntários que querem se candidatar para cuidar da saúde espiritual, da saúde mental do nosso time? Então, eles se candidatavam e aí dividia em 4 colunas. Uma coluna era well-being, uma coluna era gratidão e positividade, a outra era voluntariado e a outra, normalmente, era... eu não lembro da outra. E aí eles se organizavam e faziam atividades no ano inteiro, e eles faziam essas atividades para eles mesmos. Eles tinham um budget limitado, mas a maioria das coisas que eles tinham que fazer era sem dinheiro. Então, eles estavam trabalhando para encontrar uma maneira de que o time tivesse bem. Eles faziam métricas de, vamos ver se a gente melhora com a parte com o peso que a gente tem total. Vamos ver se a gente melhora com a quantidade de absenteísmo. Daí eles mesmos trabalhavam. E aí, tendo isso dentro, você tem um grupo que está fazendo isso, você, sem querer, você está criando uma união positiva. Entendeu? Uma união que está trabalhando para você. Então, eu fazendo isso, o que eu conseguia fazer com que a cultura mudasse bastante. Fala, Alexandre. Lara, eu vejo muito um paralelo, né, da sua abordagem, do que você fez, com esse ano nós tivemos uma conversa com o Hubert Joly, que foi CEO da Best Buy. E a primeira coisa que ele fez quando assumiu como CEO foi ir para uma loja do subúrbio, e não foi para o escritório, e ele ficou 5 dias com um crachá escrito CEO in Training, CEO em treinamento, e ficou escutando as pessoas. Então, acho que essa ideia da escuta, essa ideia da cocriação, tudo isso, obviamente, tem uma relação com uma postura de humildade e não uma postura impositiva, top-down, tá aqui as respostas, implementem. E você chama as pessoas, né, para participar. Então, talvez você pudesse comentar isso. E a gente falou muito de cultura e estratégia, mas algo que, inclusive, na conversa com o Gelei chamou muita atenção eu descobri que nós não tínhamos um propósito. Então, se você não tem um propósito, a estratégia vai ser consequência do propósito e não algo solto, né, por si só. Então, talvez tenha um passo atrás que é assim, qual é a nossa aspiração? Né? O que nós não abrimos mão, a questão dos valores, e aí a gente vai criando a cultura para esse encontro. Vou te dizer os passos que eu fazia sempre. Quando eu chegava, eu tinha sempre comigo que no primeiro mês eu tinha conversado com todos da organização. Podia ter 1000 pessoas, eu tinha conversado com todos da organização em um mês. Fazendo calls, indo viajar, mas eu tinha que ter olhado no olho, seja por videoconferência, ou seja, na frente de todos, e eu senti todos. Então, eu sempre falava. E nessas conversas eram focadas nessas três coisas que vocês querem melhorar e nas 3 coisas que vocês querem que eu continue. Eu sempre ia para isso. Por quê? Porque eu estava escutando ativamente, mas direcionado onde eu queria. Paralelo a isso, eu sempre trabalhava uma visão. Vamos fazer uma visão para daqui até quando eu vou embora? Porque eu vou embora um dia. Era sempre 4 anos. Eu vou embora um dia. Então, quando eu vá embora, que tipo de organização vocês querem ter para que a pessoa que venha entenda como está funcionando e não queira fazer 1 milhão de mudanças, porque vocês estão trabalhando tão bem sozinhos e juntos que não precisa mudar. Então, era esse meu discurso. E quem não queria, tendo um presidente que muda a cada 4 anos, e cada 4 anos é um desespero, quem não queria estar tão forte, coeso como time, para poder manter isso, né? Então, eles faziam muito isso. E é verdade. Então, o meu passo era, paralelamente a perguntar e conhecer todo mundo, era
nisso, criar uma visão em comum de onde a gente queria chegar como empresa, como organização. Uma visão. Então, era a visão e envolver todo mundo, né? Se vocês me permitem, eu vou passar para um lado que a gente tem, porque não sei quanto tempo vocês têm mais, né? Não sei quanto tempo vocês têm mais, mas eu vou passar para um lado aqui. O tempo voa, hein? Infelizmente. Né? Não, já é que eu fico tão curioso para escutá-la, tem tantas coisas, porque você vai falando, cada coisa que você fala, Lara, puxa tantas outras coisas. Por exemplo, para mim uma dúvida que eu preciso tirar com você, porque a gente tem um problema hoje muito grande da rotatividade na alta gestão. E quando a gente fala de transformação cultural, quer dizer, quanto mais tempo uma pessoa tende a ficar num cargo, um compromisso, em tese, maior o interesse dela é de fazer uma transformação cultural mais ampla. E quanto menos tempo a gente tem para ficar num cargo, se for mais transacional, maior é a tentação de você ali espremer todo mundo, gerar o máximo resultado no curto prazo e deixar, digamos, questões mais estruturais para frente. No nosso grupo, a gente tem o Miguel Setas, que ele é o presidente do conselho da EDP, e ele foi CEO da EDP aqui no Brasil. E ele diz o seguinte, eu só consegui fazer as mudanças culturais que eu fiz aqui, porque eu vim para ficar 4 anos, eu fiquei 12 anos, mais de 10 anos. Então, ele teve tempo para isso. Mas e eu acho que o que é mais impressionante para mim do tudo que você fez é porque talvez fosse muito mais fácil para você simplesmente continuar o modus operandi antigo e apertar um pouco mais, né, digamos assim, mas não ir por esse caminho, já sabendo que em pouco tempo, digamos assim, né, porque 4 anos passam voando, você já iria para uma outra. Isso, para mim, é muito marcante. Eu queria compartilhar com você essa coragem sua, né, um risco alto para um tempo curto, talvez. E aí, Alexandre, vem a pergunta, que é a pergunta essencial. Por que eu estava trabalhando? Eu vou pular um montão de coisa, porque eu vou vir aqui, ó. Aí que tá. Métricas. Qual é a métrica de sucesso para mim? A métrica de sucesso para mim é eu entregar mais volume de vendas e mais rentabilidade nos meus final de 4 anos? Ou fazer uma diferença? Eu acho, Alexandre, que não foi coragem. Acho que foi ingenuidade, talvez, minha. Porque para mim, o meu objetivo era fazer diferença onde eu estivesse. Quando eu sentia que, por exemplo, que foi acontecendo no meu último ano na Roche da Índia, quando mudaram as lideranças, e o meu chefe virou e falou assim, eu não quero mais escutar você falar de propósito, e eu gostaria muitíssimo de saber todos os números e saber muito realisticamente quanto você vai me entregar nos próximos 3 anos. Enquanto o CEO lá em cima estava me falando, Lara, eu não quero saber de números, eu quero que você faça essa transformação na Índia e mostre que consegue fazer aí para eu poder fazer em outros países. O dono da Roche me chamou e ia visitar a Índia, porque o dono da Roche, o Sr. Hoffman, que tem uma fundação no INSEAD, que foi a maior doação privada de uma instituição no INSEAD, que ele faz um trabalho para trazer humanização para as organizações. Então, assim, tem o clash entre essas pessoas que estão focadas, que o objetivo delas trabalharem é dar resultado métrico, numérico, para dizer que tem sucesso. O meu sucesso não era esse, entendeu? Não era, de maneira alguma. E o que acontece? Eu tenho um chart que eu mostro em vários lugares quando eu estou fazendo umas palestras para líderes também, eu não trouxe aqui. Mas vocês já perceberam que as métricas estão mudando? Vocês perceberam que hoje em dia os Global Sustainable, eu não sei como fala isso em português, os SDGs. Indicadores de ESG, ESG? Dos SDGs, Sustainable Development Goals. Então, isso, a maneira de verificar se um país está bom ou não, eles estão olhando ainda o PIB, mas eles estão olhando muito mais o quanto o país está colaborando com os 17 objetivos de sustentabilidade, porque se não tiver planeta, não vai ter país, não vai ter nada. Então, agora eles estão tão conscientes, as métricas do mundo estão mudando muitíssimo. Desde Davos, de 2 anos atrás, que eles falaram que o propósito das empresas mudou e começou a surgir o ESG, começou a mudar. Tem vários
empresas que estão indo para IPO, que eles estão dizendo que a métrica do CEO que eles querem não é mais shareholder value, é ESG. Se os CEOs começam a ser medidos por ESG, vocês vão ver a transformação que vai ter nessas lideranças dos CEOs e tudo, porque é a métrica no final. Porque não adianta, se todo mundo acha que sucesso é ter resultado de venda, se eu não dou resultado de venda e eu estou feliz, dormindo tranquilo em casa, que todo mundo está feliz, mas eu não tenho venda, o que vai acontecer? Então tem que ser um balanço. Tem que ser um balanço, entendeu? Mas esse é o ponto, Alexandre. E é isso que eu digo, porque da pergunta que você tinha feito, qual é a nossa prioridade para se realizar pessoalmente? Porque tá legal. Eu tenho certeza absoluta. Todos os meus chefes que brigaram comigo para faz dinheiro, manda embora essa pessoa, não está dando resultado, faz não sei o quê. Essas pessoas, hoje, com a situação da transformação que está havendo nas empresas, e principalmente na empresa suíça e tudo, eles estão com um problema enorme. Por quê? Porque a medida de engagement, Great Place to Work, principalmente, que é a parte do orgulho e essas coisas, porque o que acontece? Se uma empresa tem o Great Place to Work alto, a probabilidade dela ter uma sustentabilidade financeira com o tempo é muito maior. Por quê? Porque eles têm um engajamento. As pessoas, os funcionários acreditam na empresa. Se os próprios funcionários estão contra a empresa, como que é que a empresa vai ter sucesso? Não tem como. Então, isso é uma coisa, eu só quero ver a ordem para mostrar uma coisa para vocês. Bom, então, uma coisa que para mim é super importante, é essa mudança de balança vida-trabalho para balanço de vida. E é isso que eu pergunto. Se você não sabe qual é a prioridade na tua vida, se você não sabe o que vai ser sucesso para você no dia que você estiver lá no teu leito de morte, que perguntarem para você, como você mede a tua vida? Não vai ser na métrica de quanto eu vendi, não vai ser na métrica de quanta rentabilidade eu dei, quanto shareholder value eu criei para a empresa que eu estava. Não vai ser. Quando você estiver na cama, morrendo, você vai olhar para trás e você fala, cada posição que eu tive, eu fiz diferença nas pessoas? Qual é o meu foco? Então, uma mensagem que eu queria trazer muito para vocês são as escolhas e as perguntas que vocês têm para vocês mesmos. E isso funciona na vida profissional disso. O que eu quero ser reconhecida? Eu quero ser reconhecida profissionalmente por eu fazer uma diferença nas pessoas ou criar valor para a companhia no sentido só de dinheiro? Ou valor para a sociedade? Qual que é a tua intenção? Qual é o teu foco? Quando você souber, você vai falar isso para as pessoas e isso vai trazer sustentabilidade financeira. Mas você vai ter uma razão muito maior e vai ser muito mais fácil. E a mesma coisa, eu faço um paralelo na minha vida privada, que eu também perguntei errado. E foi meu pai que me trouxe isso. Porque quando eu estava fazendo todos os meus in vitros para engravidar, eu fiquei como louca fazendo isso. E um dia meu pai virou para mim e falou assim, Lara, você quer engravidar ou você quer ser mãe? Né? Eu falei, pai, é a mesma coisa. E ele virou para mim e falou assim, não, filha, porque se você continuar fazendo o que você está fazendo, quem vai ser mãe dos teus filhos vai ser esposa do teu marido, porque você vai morrer. Você não vai estar aqui para criar teus filhos. Então, você quer ser mãe ou você quer engravidar? E com isso, de repente, eu mudei completamente meu foco, minha prioridade, a minha intenção. E depois de 3 anos, uma história que outro dia eu conto para vocês, eu conheci meus 3 filhos, que são 3 irmãos, que a gente adotou na Venezuela, o Marco, a Sara e a Lili. O Marco tinha 8, a Sara tinha 6 e a Lili tinha 5. Eu sou mãe, mas eu não engravidei. Entendeu? Então, a pergunta aqui, eu queria fazer esse paralelo entre a parte pessoal e profissional, é igual, gente. E no dia que vocês conseguirem encontrar quem são vocês de verdade, essas perguntas, esses paralelos não vão ajudar só na vida profissional, ajudam na vida pessoal. E aí, quando você dá exemplo da tua vida pessoal também para o teu time, para a tua organização, aí eles entendem. E aí, eu volto para a pergunta do Luiz. Quando você é um modelo, e você vive isso, as pessoas não te perguntam nada.
Porque daí eu vou direto para a última coisa, que eu vou pular todas as coisas que eu ia fazer, tinha um monte de coisa que eu ia falar para Achei vocês. muito bacana isso, Lara. É tanta coisa, né, interessante e fundamental, que eu acho que essa autoridade moral que você desenvolve aí pelo exemplo, né? E que aí, obviamente, é um outro tipo de influência que você acaba tendo. E tudo que você mencionou me lembra muito que todo mundo já sabe aqui, porque eu comento de vez em quando, que o Warren Bennis, né, que foi o pioneiro dos estudos sobre liderança, ele falava o seguinte: no final das contas, a diferença entre uma liderança e um gestor é a diferença entre a pessoa que quer se autoexpressar para o mundo e aquela que quer só se provar perante os outros. Então, no fundo, é isso, né? Quando você se entende, você vai por um caminho de se autoexpressar. E aí que você vai ter uma coerência maior entre o que você fala e o que você faz. E olha que lindo que você está falando, Alexandre, porque o livro que eu estou escrevendo hoje é sobre isso. O livro que eu estou escrevendo hoje é sobre como viver uma vida coerente. E para mim, porque eu tive que explicar isso para meus diretores, porque eu dava treinamento para meus diretores em como ser coerente, porque eles tinham que ser coerentes para que as pessoas deles fossem coerentes. Então, eu fiz treinamento disso. Eu trabalhei muito com a Dana Zohar, com consciente espiritual. Ela é minha mentora, ela foi para a Índia, e eu trabalhei muito isso para mudar a cabeça das pessoas, para mudar a organização delas mesmas. Então, o livro que eu estou escrevendo hoje fala exatamente isso. Como que você transforma os homens naturais em homens conscientes? E quando você consegue fazer essa transformação e eles realmente vivem uma vida integral, intencional, coerente e são lifelong learners, porque eles têm autoconsciência, eles são guiados pelo propósito e pelo significado, e tem aquela conexão do mundo inteiro, e eles celebram tudo que é diferente, e eles sabem colocar numa frase, ou viver o seu propósito, eles viram seres humanos inspiradores. Um líder é um ser humano que inspira, e aí ele tem a responsabilidade de criar outros seres humanos que inspiram também, ajudando eles a passar por esse caminho, e criando ambientes onde as pessoas possam passar por esse caminho. Então, o livro que eu estou escrevendo hoje é sobre isso. Como que a gente vive uma vida assim? Como que a gente ajuda as pessoas que estão em volta da gente passarem por isso? Então, a gente, numa organização, por exemplo, numa família, num bloco, então, na minha família, a gente vive com integralidade, a gente sabe o que é que impacta, quais são as relações, o que está impacta. Quando eu falo para meus filhos, vocês têm que pensar nos SDGs também, vocês têm que pensar na tua professora, vocês têm que ir bem na aula para que tua professora fique contente que ela escolheu bem a profissão dela. Intencional é que você tem que ter intenção na tua vida, tudo tem que ter intenção. Né? A propósito quer dizer pôr em primeiro lugar. Então, por que você faz o que você faz e por que você não faz o que você não faz? Você tem que ter intencionalidade. E aí, você tendo essa integralidade e essa intencionalidade, você tem que ser coerente em tudo. E aí, cada vez que os sistemas vão mudando, porque a gente vive num mundo de sistemas, como a gente vai aprendendo como voltar essa integralidade, intencionalidade e ser coerente das dinâmicas diferentes da vida que a gente tem. E numa família, ser transparente, você falar sobre isso. Que o pai fale sobre isso, que o filho fale sobre isso, que a gente entenda como um sistema de família, a gente está vivendo nossa integralidade, intencionalidade e coerência. Então, é mais ou menos por aqui. E eu passo rapidinho pelas duas frases que eu sempre falo que eu amo dos físicos. Quando você muda a maneira que você olha para algo, esse algo mudará. E o Einstein, que a nossa primeira e mais importante decisão da nossa vida é se a gente acredita que a gente vive num universo hostil ou amigável. Uma pessoa que acredita que vive num mundo amigável, ela vai viver a vida completamente diferente, porque tudo que está acontecendo na vida está ajudando, o universo está conspirando para que o propósito dela funcione. Então, ela vai usar mesmo uma maneira, eu não engravidar, e eu ser infértil me ajudou para eu ter meu propósito de ter minha família maravilhosa e ter meus filhos. Então, como que você vê o mundo? Essa é a pergunta. E aí que vem essa prioridade para a gente se autorrealizar. Se a gente vê o mundo como favorável, porque a gente sabe o que a gente quer da nossa vida e como a gente vai medir nossa vida, aí fica tudo mais fácil.
Eu tomei muito tempo, Alexandre, desculpa. Não, que isso. Nossa, aqui é uma música para os nossos ouvidos, aqui todo mundo comentando. Acho que a gente vai, né, claro, se você puder um dia ter uma parte 2 que é tanta coisa interessante, Lara. Nossa, palmas para você. Posso, lógico. Muito obrigado, muito obrigado. Assim, realmente concatena muito com tudo que nós estamos conversando, porque no final das contas, né, Lara, eu acho que isso vai reverberar positivamente em todas as facetas, inclusive também os ventos do século XXI são favoráveis a essa ideia de liderança. Quer dizer, não é um sacrifício, um trade-off que você vai investir mais nisso e vai colocar em risco o desempenho da empresa e aí você pode ter Exato. problemas e tal. Na verdade, isso vai potencializar. Eu citei o Miguel Setas, ele diz o seguinte: quando eu não tinha essa postura, essa abordagem mais humanizada, a gente tinha uma rentabilidade. Era uma empresa ok. Só que depois que nós, digamos, né, fomos por esse caminho, aí a empresa se tornou uma empresa de excelência. Ela foi para um outro padrão em todas as frentes, inclusive no desempenho financeiro. Então, realmente, Exato. acredito, é algo um ganha-ganha mesmo, e para todos e para nossa realização. Oi, Francisco. Francisco, nosso espanhol que está aqui, voltou hoje para o Brasil, né, Francisco? Agora está no escurinho aí, nós estamos te vendo. Sim, sim. É que, na verdade, desculpa, eu estou aqui em Acachi, aparece aqui, lá coloco que está no trânsito, também estou aqui no trânsito, estou indo para encontrar uns amigos, então, mas eu não pude sair de um encontro hoje sobre startups, energia e tal, mas eu dei um jeito de assistir às palestras, porque, assim, a primeira coisa de todas, vocês me desculpem, mas, assim, Alexandre, é sacanagem. Assim, vocês deixam, cada encontro é melhor um que o outro. Entendeu? Então, assim, se este aqui é o último, pelo amor de Deus, você vai me deixar entrar na abstinência. Mas, assim, o que acontece? Lara, eu tenho uma pergunta para você, porque eu posso, neste momento, me definir como um executivo em transição, ok? E por que digo transição? Porque dá a impressão de que a gente ou se conheceu em alguma vida anterior, ou a gente já deu aula um para o outro, porque o tempo inteiro eu estava escutando coisas que eu sinto vivo, já tentei. Só que me dá a impressão de que, de alguma maneira, você nunca pendurou as chuteiras, mas eu acabei de fazer isso exatamente pelos motivos que você definiu durante mais de 1 hora e pouco, 1 hora e 10. Só que eu não conseguia, o tempo inteiro batia e dava murro em ponta de faca. E chegou uma hora que eu falei, cara, não dá mais, porque eu estou me fazendo mal isto aqui. Então a pergunta que te faço é se tem como, de repente, porque o que eu levo escutando durante 1 hora, eu digo, caraca, eu não estava enganado. E a pergunta que te faço é, você já saiu de uma organização porque se deu conta que aquilo era terra erma, era terra estéril, onde não podia levar para frente, não podia plantar, nada cresceria conforme você poderia imaginar? Francisco, eu saí da Bayer, para ser sincera, eu acho que eu era imatura naquele tempo, porque um chefe meu foi muito complicado e eu não estava conseguindo fazer o que eu queria. Tanto é que meu papel de renúncia, eu escrevi que eu ia sair porque eu não ia conseguir continuar o nível de liderança que eu tinha pelos bloqueios que eu estava recebendo. Né? Porque o board da empresa estava me pedindo para fazer certas coisas, eu tinha uma pessoa do board que me ajudava para caramba da Bayer, mas eu estava numa regional que eu tinha 5 chefes, 5 chefes alemães. Aí foi super complicado. Daí a Roche me chamou, e como a Roche é super descentralizada, eu fui para a Roche. Mas aí, no meu último ano, que eu estava lá na Índia, quando mudaram os chefes, o meu chefe chegou para mim e falou assim, Lara, eu vou mudar a presidência da Índia, porque eu não quero eu não quero continuar sem saber o que está acontecendo. E eu quero mudar a estratégia completamente da Índia. E você não está me obedecendo, né? Aí eu falei, não, perfeito, não tem problema, a gente muda. E aí eu estava conversando com ele e eu já estava numa fase que eu queria passar mais tempo com meus filhos. E aí eu resolvi resolvi ficar, como eu explico?
Eu resolvi ficar na boa. Se não é uma coisa de engravidar. Então, não é minha hora mais. Então, mas Sim, meu entendi. propósito, minha vontade era igual. Uhum. Eu falei, eu só vou sair da Roche, mas ou eu encontro uma outra corporação que eu posso fazer o mesmo, ou eu encontro uma maneira de passar isso para dar coragem para os líderes. É o que eu falei no começo, Francisco. Eu quero que pessoas como você, Francisco, não desistam, porque a gente tem que ficar na corporação. Ô, Lara, você pode comentar com a gente nesse finalzinho como foi essa coisa de ser Chief Purpose Officer, né? Porque hoje fala-se, né? Começou a ter mais isso, mas se você puder compartilhar com a gente essa experiência. Você foi a primeira, não é? Considerada? Na verdade, é porque no mundo inteiro eu fui a primeira que era uma CEO, porque tem muito recursos humanos que virou chefe de propósito. Mas como CEO, é porque era o CEO da Duke Education, eles estavam escrevendo um livro sobre isso, né? Eles estavam escrevendo um livro sobre propósito e tudo isso. E aí eles foram procurar no mundo inteiro, eles descobriram que eu era Chief Purpose Officer e eu fui a primeira CEO que mudou o cargo para Chief Purpose Officer. Mas não fui eu, foi meu time que mudou. Porque eles mudaram o cargo de todo mundo. Então, a equipe comercial não era mais equipe comercial, era equipe de valor. E aí, mudou o nome de todo mundo. E eu continuei sendo CEO. Aí, no final, eu falei assim, eu não sou CEO, porque eu não executo nada mais, né? Nem Managing Director, não sou nada. Daí eu perguntei para eles, o que eu sou? Né? O que eu sou? Aí eles me deram 3 opções. Chief Transformation Officer, Chief Purpose Officer e Chief não sei que lá Officer. E aí a gente botou para votar. A gente botou para votar e 90% do pessoal votou que eu tinha que ser Chief Purpose Officer, porque a minha obrigação como líder deles era sempre lembrar o porquê a gente está fazendo o que está fazendo. Quando tivesse algum conflito, tivesse alguma divergência de estratégia, eu tinha que lembrar que a gente estava fazendo isso pelos pacientes e pela saúde da Índia. E aí a resposta que tivesse que vir, tinha que ser o que é melhor para isso. E eu sempre tinha que lembrar isso. E tinha que ser eu que era líder para eu não forçar número, não forçar outra coisa. Então, eu tinha que ser a Chief Purpose Officer. Aí eu mudei meu cargo e na Roche a gente pode fazer o que quiser com cargo, essas coisas. Aí eu mudei meu cargo e depois começou a ter alguns CEOs da Roche no mundo que começaram a mudar também o cargo para Chief Purpose Officer. Mas no final é isso, né? E como mães, pais, o que a gente é? A gente também é Chief Purpose Officer da nossa casa. A gente tem que trazer o propósito para casa e ajudar nossos filhos, nossa família, entender qual que é o propósito, por que a gente está aqui. No final, todo mundo, como ser humano, deveria ser esse Chief Purpose Officer, né? Lara, desculpa aqui, Francisco, de novo. Posso tomar um minuto só, Alexandre? Lógico. Porque acabei de Eu me tenho lembrar todo um o tempo negócio do mundo. Eu estou com pena de vocês só. Comentei um dia com Alexandre um episódio que até ele me perguntou e acabei esquecendo de contar assim. Tem uns meses atrás, quando já estava em pleno processo assim de, sabe, de resolver, dizendo, olha, acho que aqui não dá mais, eu estava brigando literalmente brigando, porque eu tinha perdido minha responsável de RH, né, aqui no Brasil, e então a gente entrevistou 12 candidatos para um cargo, e era tanta discórdia e tudo mais. Eu me lembro que numa das conversas com este responsável lá na Espanha, tal, ele me falou assim claramente, tem 2 candidatas aqui que eu descartei porque no meio da entrevista elas falaram repetidamente na felicidade do colaborador. E falava, cara, é sério isto? E eu, tá, não vou nem entrar a discutir. Entendeu? Digo, a pessoa te vem com um argumento perfeitamente válido do século XXI e você, com um argumento do século XX, descarta dizendo, felicidade, que é isso? Fora, outro candidato. Então, nesse sentido, eu vou te dar uma coisa, eu fiz uma malícia, porque quando eu fui embora, agora, quando teve aquela despedida toda, né, aquela coisa de chorar e se despedir das pessoas, não, o pessoal veio me dar uma adeus, né, a empresa e tal. A gente foi tomar todo mundo cerveja no final do dia, o CEO tomando cerveja com o pessoal lá em Cinelândia, lá no centro do Rio, né, tipo, a pessoa próxima, né. E eu comecei a falar para todo mundo, a propósito, assim, aliás, peça um propósito no trabalho de vocês. Digo, já que eu não consegui, digo, então vou semear veneno aqui dentro. E comecei a falar em propósito, digo, peçam e busquem um propósito no trabalho de vocês. Demandem do pessoal que fica no meu lugar um propósito para o trabalho de vocês. Porque se eu não conseguir, pelo menos alguém vai conseguir, ou pelo menos vai ser demandado por vocês mesmos. E eu fui embora
e digo, quem fica no meu lugar ou vier depois vai escutar muito a palavra propósito, de repente te lembram de mim. Que bom. Francisco, eu vou comentar com você que você vai morrer de dar risada, né? Quando eu fui ser entrevistada para mudar da Bayer para Roche, quando o Headhunter me chamou, aí eu fiz todas os assessment center e tudo, aí me mandaram para falar com o CEO da Roche na Basileia. Aí eu fui na Basileia e tem CEO da Roche na Basileia, a gente sentou naquele me chamou, ele queria me impressionar, eu acho, né? Naquele restaurante lá naquela torre transparente lá na Basileia da Roche, e foi no último andar e a gente via todo o rio e tudo. Aí a gente estava conversando. Aí começou a entrevista. A primeira pergunta que ele virou para mim falou assim: o que você acha que faz diferença no resultado de uma empresa, de uma organização, Lara? Eu falei, a felicidade dos empregados. Se fosse o seu pessoal de RH, tinha me mandado embora. Quase que engasgou. A felicidade dos empregados, porque se eu tenho uma organização que está feliz trabalhando, não tem tempo. Aí eu falei, principalmente na Venezuela, que está numa crise gigante, e todo mundo sabe que vai ser mandado embora. Se o pessoal não está bem, não dá. Aí ele me perguntou, e o que você faz? O que você trabalha? O que você faz para trazer felicidade para as pessoas? Aí eu comecei a contar para ele que eu estava tentando implementar os indicadores do GNH do Butão. Que eu falei, no Butão, eu pesquisei muito o Butão, eles fazem o Gross National Happiness, né? E eles têm 35 indicadores que eles medem a felicidade, porque não é uma felicidade, é uma plenitude. Então, eu estou tentando olhar esses 35 indicadores e ver como eu consigo adaptar para implementar na Bayer da Venezuela. Aí, esse homem começou a me perguntar só disso. Eu acabei uma hora de entrevista com o CEO da Roche Mundial, falando do Butão e dos 35 indicadores de felicidade. Eu saí de lá, meu marido falou, Lara, o que você acha? Eu falei, eu acho que uma conversa super legal, mas você, olha, se prepara que a gente vai ficar na Baia, porque eu fiquei uma hora conversando com o homem, não falei de produtividade, não falei de nada, eu falei só de felicidade. O dia seguinte, eu recebi a proposta. Ele falou, é isso que eu preciso trazer para a Roche. Olha só. Viu, Francisco? Mais esperança. Perfeito. Mas eu não perdi a esperança, simplesmente me dei conta que é outro lugar. Só isso. Perfeito, Lara, parabéns, muito obrigado. Só lamento se está escuro, mas uma hora a gente se encontra pessoalmente, se Deus quiser. Mas assim, porque estou um táxi, como falei, mas foi um enorme prazer de escutar e assim, me reafirmar em certas convicções, que de fato diz que bom, que não estamos sozinhos. Obrigado. Não estamos juntos. E eu estou aqui. Qualquer coisa que vocês tenham um dia que estão com raiva de alguma coisa, me liga que eu vou ajudar vocês a perder a raiva e falar, esquece a raiva e vamos lá fazer o que a gente tem que fazer. Não, acho que o seu trabalho é fundamental, né, Lara? Hoje de, enfim, ajudar, né, as pessoas que estão, de alguma maneira, se encontrando nessa transição. É algo que é essencial para todos nós, que nos nutre, né? Eu acho que realmente eu acredito totalmente nisso, porque as evidências estão aí, né? É um ganha-ganha para todos, é uma mudança de paradigma, né? Dá trabalho, tem que sair do piloto automático, tem que ressignificar o papel das lideranças. Nós não fomos habituados a isso, principalmente os homens, né? Eu fiz a engenharia, depois fui para o campo das finanças, como muitos aqui, então a gente, né? Nós todos fomos ali doutrinado só a ficar no cartesiano, né, no analítico, e não a ser gente, né, na melhor acepção da palavra, se comunicar, escutar. Só para concluir, Andy, você gostaria, porque eu vi que você levantou a mão 2 vezes, eu agradeço muito vocês ficaram aqui até o overtime, né, inclusive a nossa querida Lara, mas olha, eu tenho certeza que todo mundo vai pedir mais aqui, porque a conversa é saborosíssima, sensacional. Eu levantei a mão, Alexandre, mas acho que a Lara, ela mais do que tocou nos assuntos e muito obrigado, Lara. É reconfortante saber que... Pergunta, eu tô aqui. A esperança não é uma questão que... Ontem eu estava num evento e aí era sobre diversidade e inclusão de pessoas negras e aí a gente acabou chegando a algumas conclusões que foram um pouco exploradas, né? E uma delas era que lá no topo, quando a gente fala de ODS e quando a gente fala de mercado e empresas globais, empresas gigantes e CEOs de empresas gigantes e até CEOs das empresas no Brasil e gerentes gerais das empresas no Brasil. Temos até alguns gerentes gerais de empresas no Brasil negros, o que já começa a ser reconfortante. Eu mesmo fui um deles no passado recente.
Então já temos uma certa consciência. Mas nós temos um middle management, que é uma massa de cultura muito forte nas companhias, né? E pelo seu relato, isso acontece, né? Da sua experiência na Bayer, que apesar do topo estar dizendo que, olha, eu quero, e até força a barra, né? Lá você não está fazendo o que eu pedi para você fazer, e nem era tão middle management, né? É alguém muito perto do topo também, que não deixa acontecer, né? E aí a pergunta era, puxa, mas como influenciar essa galera toda? Mas eu não queria estragar essa vibe tão boa que a gente está terminando e tal. Eu falei, não vou perguntar mais não, deixa para lá. A gente segue Não, mas na pergunta, luta. porque é isso mesmo. Porque eu falo, quando as pessoas falam o que é imprescindível, por exemplo, se um CEO de uma empresa fala o que você acha que é imprescindível para eu ter certeza que o que eu estou falando baixa? Eu falo, é ter certeza que as pessoas que estão lá falando para você que estão fazendo o que estão fazendo, estão fazendo. Então, conversa. Sai e conversa com as pessoas. Vai visitar, vai passar nas lojas, que nem fez o CEO da Best Buy. Tem que saber, tem que conversar. Porque o que acontece? Acontece muito isso. E é isso que estraga. Eu fiz uma vez, eu escutei uma expressão que eu adorei, que eles falam que é o corporate antibody. Eles falam, eu adoro isso! É o corporate antibody. Quando tem alguém que quer fazer alguma coisa diferente para a corporação e aquele negócio, aí vem o corporate antibody e tenta tirar. Então, é perguntar, encontra os seus corporate antibodies e tem certeza de que eles não vão matar quem está querendo espalhar outras coisas. E tem que ser, e assim, e não é, e às vezes, e sempre, com compaixão. Não julgando a pessoa, falando que a pessoa é ruim, a pessoa é má. A pessoa está num automático e acha que aquilo é o que funciona, e ela não sabe o que funciona mais. Então, é com toda a compaixão, porque eu aprendi isso, é nunca fazer nada com raiva ou com julgamento. O meu chefe que me pediu, Lara, eu vou pedir para você sair, eu tive uma compaixão gigante por ele, porque eu tenho certeza absoluta que o sofrimento que ele estava tendo era tão grande que ele precisou pedir para eu sair, porque ele não conseguia exercer a liderança dele comigo presente. Então, a compaixão, na expressão budista, é você livrar todos os seres, começando por você, de sofrimento. E se você faz qualquer coisa para lutar por diversidade ou por um direito que você tem, e você faz com a motivação de raiva, você vai estragar e aumentar a energia negativa daquilo que está acontecendo. Se você quer realmente lutar contra a falta de diversidade, a falta de justiça, use a compaixão. Primeiro, você tem que parar de sofrer e você tem que saber o que você quer, foca no que você quer e ajuda com que as pessoas parem de sofrer, porque elas só te machucam ou fazem alguma coisa ruim porque elas estão sofrendo. Se elas pararem de sofrer e entenderem como pode ir para um caminho bom, aí é melhor. É que é muito e essa é a geração que né? tem que aprender com paixão. Oiê! Oiê! É o Felipe esse, viu? Oi, Felipe. Ô, Lara, nossa... Obrigado, viu, Lara? Muito obrigado, pessoal. Parabéns pelo trabalho. Em nome do grupo, assim, foi espetacular, uma conversa que a gente ia longe. E no final das contas mesmo, Lara, algo que eu queria só compartilhar para concluir aqui a nossa conversa, é nós nos importarmos com o outro, né? Eu até estava vendo uma apresentação do presidente do Conselho da Gallup, e ele fala o seguinte: 70% da variação do engajamento entre as equipes se deve a um fator. Isso amplamente documentado, que é a qualidade da liderança. Só que olha que interessante, das 12 questões fundamentais que o Gallup, né, tem lá daquele questionário de engajamento, tem uma que se destaca, que é o seguinte: quando, numa escala de 1 a 5, quando as pessoas respondem 5 nessa afirmação, é quase certo que elas vão ter alto engajamento, que eu sinto que há uma pessoa na minha organização que se preocupa comigo como ser humano e com o meu desenvolvimento. Só que aí ele fala o seguinte: nas minhas conversas com muitos CEOs, a verdade é que a grande maioria não se preocupa realmente com os outros, se preocupa com os números. Então, acho que no fundo, a gente está falando de se preocupar com os outros de maneira genuína, né? E de querer causar um impacto positivo na vida dos outros. O resto é consequência. É isso. É isso. É isso mesmo. Excelente. Muito obrigado novamente, Lara, a todos os heróis da resistência que ficaram aqui até o final, não é?
Uma salva de palmas aqui para a Lara, não virtual, né? Físico mesmo. E, Lara. Super obrigada. Eu adoro essas conversas. Eu adorei. E vocês são um grupo maravilhoso. Esperamos revê-la, viu? Será Com convidada. Um forte abraço. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, obrigado a todos. Obrigada. Prazer conhecer.